E aí, quem fala aqui é o Renan, você está no Megascópio e hoje vamos conversar um pouco sobre HQs de The Witcher. Só lembrando que aqui no Mega nós temos uma extensa lista de HQs, as físicas cobrindo praticamente todas e as digitais estamos entrando agora, sendo que nós já lançamos o vídeo da Matter of Reasons aqui no canal, que inclusive eu vou deixar o link na descrição. Hoje iremos comentar sobre The Witcher, Reason of State ou Razão de Estado. Ela foi lançada juntamente com um dos jogos da franquia, que foi com The Witcher 2, e tem apenas 50 páginas. Sua distribuição foi exclusivamente digital e todos que adquiriram o jogo podem ler ela ao abrir os extras que acompanham o título. A história, assim como as demais HQs, é baseada na criação de Sapkowski e em sua equipe criativa estão Michael Galek no roteiro, Arcadius Klimek na arte e Lucas Poler na colorização. Bom, antes de irmos ao vídeo propriamente dito, eu queria pedir para vocês já se inscreverem aqui no canal, ativar um sininho, dar um joinha que ajuda bastante na divulgação e dar uma olhada na nossa campanha no Padrim, caso você tenha interesse em nos apoiar. Bom, então é isso aí e vamos ao vídeo. Para entendermos Reasons of State, é interessante a gente saber em que época ela se passa, e isso é em 1262, situado depois que Geralt salva Ciri na Floresta das Dríades. Neste período, uma nova guerra com Nilfgaard estourou. Entretanto, alguns reinos localizados ao norte se mantiveram neutros, como Kovir, por exemplo, o que proporcionou momentos de paz para tais regiões. Geograficamente, o enredo se passa no Principado de Maleori, que é parte de Caingorn, governada pelo rei Niadamir. Uma curiosidade interessante é que essa região fica próxima da Montanha dos Dragões, local onde se passa o conto no limite do possível. O Principado é formado por uma pequena fortificação, onde se localiza o castelo da Casa de Kraingal. Pela proximidade com as montanhas, sempre foram feitas trocas comerciais de forma irrestrita. Porém, no ano de 1251, o castelão Lazari convenceu o barão a realizar trocas com Kovir. O governante de Kovir e sua esposa eram seguidores dos ensinamentos do profeta Lebioda, e aos poucos a influência chegou a Maleori, e o culto ocupou o lugar das adorações pagãs, entre as quais eram feitas para o leste. E no início da história nós temos um casal que é assassinado por uma criatura misteriosa, próximo à floresta e algumas ruínas. Depois de mostrada a ameaça, somos levados a Geralt, que cavalga na região e encontra um pedido de contrato vindo do Principado. Ao chegar, ele depara-se com um torneio e uma bufante entrada do Barão Britton em uma competição para matar um grifo. Após falar com Lazari, responsável por colocar o anúncio, ele parte em uma missão para caçar a fera que até então estava sem atacar. Mas será que é isso mesmo? Não há motivos mais sombrios ou que visam a manutenção de poder por trás daquelas ações? Bom, esse não é um ponto que eu vou entrar aqui porque essa é a parte sem spoiler. Se você quiser saber mais, fique no resto do vídeo que eu vou entrar em mais detalhes da história. A arte da HQ é muito bonita e em diversos pontos ela é extremamente detalhada, como por exemplo quando Geralt enfrenta a principal criatura da história, que seria um Lesher ou um Felinomen. Ele faz um movimento para a realização de um ataque, e em todo momento em que ele está realizando a sua ação, são deixados como sombras de como ele executou. Então isso é muito interessante, é uma ilustração muito caprichada e muito detalhada. O reino também é bem interessante e entra num contraste muito bom, porque mostra como os reinos que foram neutros na guerra de Nilfgaard conseguiram uma certa vantagem e um período próspero, enquanto o norte era bastante degradado. Digo isso tomando como referência o reino de Tulsan, porque enquanto o norte estava sendo destruído por Nilfgaard e a guerra rolava solta, Tulsan seguia próspero se não fosse pelos seus próprios governantes e talvez ambições internas. Outro ponto que é muito bem representado e que é característico de The Witcher são as criaturas. Nessa história, nós temos basicamente o Felinomen ou Lesher, temos felinos selvagens, temos um grifo e uma centopeia gigante. Elas são bem representadas e elas condizem com o que a gente conhece da lore do The Witcher, não só com o que a gente vê no jogo, mas também
com o que a gente encontra nos livros. Em geral, essa HQ consegue fazer uma síntese muito boa entre características dos livros e características dos jogos. Também, como é característico das histórias de The Witcher, nós temos uma retomada do passado, e essa retomada ela geralmente é representada de uma forma diferenciada. Enquanto em Matter of Conscience a gente tinha uma representação do passado em branco e preto ou tons de cinza, aqui é adotado uma estética mais semelhante com as representadas nas HQs lançadas pela Dark Horse Comics, porque aqui quando se fala nos fatos do passado, os quadros tomam um tom mais pastel e com uma borda um pouco diferenciada, assim deixando muito claro para o leitor o que é o presente e o que é o passado. E uma característica de The Witcher é que ela carrega vários significados, então a gente pode entender isso como uma grande aventura do Geralt ou interpretar suas múltiplas camadas. No caso de Reasons of State, são abordados assuntos como poder, religião e escolhas que governantes e pessoas em geral acabam tomando por algum motivo um pouco mais egoísta talvez. E uma pergunta que acaba ficando tradicional das histórias de The Witcher seria: quem seria o verdadeiro monstro? Reasons of State não vai fugir dessas questões, pois ao mesmo tempo em que ela narra a aventura, que nem eu falei anteriormente, ela também vai abordar a manutenção de poder, que no caso ouvimos repetidas vezes a frase "é uma questão de estado", como um lembrete que soa como um mantra de que os personagens estão dispostos aos sacrifícios mais extremos, como por exemplo de pessoas queridas, para a dominação de uma determinada ideologia ou um suposto bem maior. Bom, agora que já tratamos sobre o plot, sobre as criaturas, as múltiplas camadas e outros detalhes da história, chegou a hora dos spoilers. Se você não quer pegar os spoilers, eu vou deixar o tempo na descrição para vocês pularem. Mas, bom, vamos começar então. Basicamente, a história toda vai girar em torno da garantia de poder baseado em intrigas palacianas. Então, nós tínhamos um rei em 1251 que era o pai do atual barão quando Geralt chega ao Principado. Na época, no caso, quando Geralt chega, é o barão Britton, irmão de Anton. Porém, Anton é dado como morto ou sumido, enfim, ele não está presente ali até aquele momento. O contrato é para se caçar um Lesher ou um Felinomen, ao qual Lazari fala que já foi adorado uma vez no Principado, porém, após a chegada dos ensinamentos de Lebioda e da conversão do Principado, o culto foi quase que esquecido, por mais que Lazari fala que as pessoas rezam para Lebioda e acendem incensos para o Leshy, ainda assim mostrando um culto àquela cultura antiga. E também fala que uma criatura misteriosa começou a atacar na região. Quando Geralt vai atrás da criatura, ele descobre, e sim, é o Leshy que voltou a atacar, porém ele é bastante racional e tem muita noção das suas ações, e ele acredita que ele foi enfeitiçado para se tornar um Leshy por uma ação que ele cometeu, porque o Leshy na verdade é Anton, irmão de Britton, o atual barão do Principado. Quando Anton voltou da guerra, ele encontrou o irmão casado e em uma situação de vulnerabilidade no relacionamento dele e da esposa. E nisso ele acabou tendo um relacionamento com a esposa do irmão. Com isso ele foi preso e condenado. O castelão não conseguiu cumprir a ordem dada e Anton ficou na floresta. Porém, a esposa de seu irmão estava grávida. Durante a história é descoberto que o fator do Leshy ser adorado não é só uma coincidência, porque o antigo rei, pai de Britton e Anton, ele tinha o poder de se transformar em um Leshy, ele era um licantropo, assim como Anton, que acreditava ser amaldiçoado. Durante a história também descobrimos um pouco mais da personalidade de Lazari, que é uma personalidade basicamente adoradora e que busca sim o poder. Tanto que, por ser castelão do antigo rei, ele sabia dos seus segredos, e entre esses segredos estava que o antigo rei era um Felinome, ele tinha o poder da licantropia. Quando sua esposa também descobriu o que deveria ser um segredo, ele foi capaz de assassinar sua esposa envenenada e escondendo de seu filho o real motivo da morte de sua mãe. Por fim, Anton se revolta, invade o reino e exige a morte da esposa, que carrega um filho dele.
e que possivelmente pode apresentar a mesma licantropia também. Porém, muita confusão acontece, Anton acaba morto, o filho de Lazare também morre e Lazare, ao ver a sua família toda destruída, se suicida. Ao fim, Geralt vai embora, se negando a dar conselhos para o rei e para sua esposa, que carrega uma criança que pode apresentar a licantropia. E Geralt deixa em destaque de que ele é um Witcher, não conselheiro, colocando sempre a sua postura de tentar se manter neutro nas situações, coisa que a gente também vê quando ele resgata Ciri da Floresta das Dríades. The Witcher Reasons of State é um ótimo quadrinho, sua narrativa é interessante e prende o leitor pelo clima de mistério que consegue ser construído em poucas páginas. Os personagens são bem representados, principalmente Geralt, que continua a cair em sua eterna sina de se posicionar de forma forçada em situações políticas das quais ele gostaria de se manter neutro. A história, diferente da maioria das HQs de The Witcher, apresenta uma localização temporal, porém desta vez com os livros, e se comporta como uma missão secundária, sendo seus acontecimentos de nenhum ou pouco impacto na vida do bruxo de forma geral, já que ele teve que tomar diversas decisões, talvez até mais difíceis. Bom, é isso aí, o vídeo vai ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido esse comentário da história de The Witcher Reasons of State. Leiam o HQ, é muito interessante, mesmo se você pegou os spoilers, dá uma lida lá se você tem The Witcher 2, é rapidinho, 50 páginas, e acrescenta bastante no universo The Witcher porque mostra outros reinos, outros personagens, e que de uma forma muito natural se integra a esse universo. E queria pedir para vocês se inscreverem aqui no Mega, dar um joinha, ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Na descrição vocês encontram links de redes sociais, links que eu comentei durante o vídeo e também o link para a nossa campanha no Padrim, caso você queira nos apoiar financeiramente. E já deixando aqui um grande agradecimento a todos que já apoiam o Mega. E nos comentários fala aí se você já leu The Witcher Reasons of State, o que você achou, qual a sua HQ favorita do bruxão. Bom, é isso aí, muito obrigado e até a próxima.